Ter. Em relação a ter, nada nunca é o suficiente. Ter mais uma bolsa, ter mais um sapato, ter aquele outro carro, aquela outra casa, aquela outra viagem, ter 100 mil, 50 mil, 1 milhão, 2, 3. Essa corrida do ter é sem fim. Mas e a corrida do ser? Eu não sei se você sabe, eu sou estudante de psicologia, a gente fala tanto sobre isso. E ser. Quem é você? Né? Quem é o seu ser? E aí? Porque ter não é ser. Ter é eu tenho uma casa, eu tenho uma profissão, eu tenho uma loja de roupa, eu sou casada, eu tenho um relacionamento. Mas e o ser? Ser. Sobre indivíduos, né? Para ter um bom relacionamento, para ter um bom casal, uma boa dupla, eu preciso ser um indivíduo. E o que é ser um indivíduo? Ter ideias individuais, sonhos individuais, desejos individuais, pensamentos individuais, vontades individuais. Isso é o ser. A luz estava horrível. Você viu, né? Bom, meu Deus. Isso é o ser. O ser. O que é o seu ser? Eu tava falando sobre isso no último vídeo agora. Se você sabe que você é uma macaquinha, em uma competição de quem nada mais rápido, quem você acha que vai ganhar? Você sendo uma macaquinha competindo com uma peixinha. Ser, quem eu sou? Conhece-te a ti mesmo. É uma das perguntas mais difíceis e mais divergentes e mais relativas da humanidade. Em psicologia a gente fala tanto sobre isso. Porque medicina é assim. Bom, você chega lá no hospital relatando dores de cabeça, vômitos e calafrios. Até que se prove ao contrário, você vai ter um certo diagnóstico. Vão te pedir exames e lá a gente consegue quantificar por meio da sua urina, por meio do seu sangue, por meio de raio-x, o que você tem possivelmente. Mas em relação à psicologia, a psique não é assim que funciona. É por isso que a psicologia me intriga tanto. Porque, igual na matemática, 2 mais 2 são 4. Agora, em relação ao ser humano, ser, quem eu sou, não existe uma fórmula para essa equação, não existe uma fórmula de bolo para essa equação. Ser. Eu sempre falava isso, né, para as minhas alunas, ser antes de ter. Por quê? Você nunca será maior do que a sua autoestima, por exemplo, é o que eu falo. Eu ensino isso, eu ensino na mentoria Autoestima Inabalável, eu ensino isso no Método MAI. E o que é isso? Se você acha que aquele boy é muita areia para o seu caminhãozinho, você tá certa. O seu ser em si, aquilo que você acha sobre você, a opinião que você tem sobre você mesma é essa. Não adianta trocar de boi, é o que eu sempre falo para as alunas. É você que tem que mudar. Isso é autoestima, é aquele diálogo interno que acontece quando você deita a cabeça no travesseiro. Meu vizinho tá em construção, tá um barulhão danado. São 8 da manhã, eu acordei às 5 e pouco. Senão é um barulhão. Uau! Então, ser, né? Se eu acho que aquele relacionamento é muito areia pro meu caminhãozinho, se eu acho que aquela profissão é muito pra mim, se eu acho que estar aqui gravando um vídeo é demais pra mim, eu tô certa. O que eu tenho que fazer? Mudar a opinião que eu tenho sobre mim. E o que é autoestima? Autoestima inabalável. Opinião inabalável que você tem sobre você mesmo. Como construir uma opinião inabalável que você tem sobre você mesma? Vamos lá. Concorda comigo que a minha professora de análise do comportamento em psicologia, ela fala muito sobre isso. Rótulos foram feitos para pessoas, para produtos, não para pessoas.
E quantos rótulos você já recebeu? Eu já recebi muitos, por exemplo, de louca, de estar aqui fazendo o que eu tô fazendo, por exemplo, de ser mentora, de estudar psicologia, de estudar a psique humana, de estudar o porquê fazemos o que fazemos, porque ninguém faz o que eu faço, pelo menos assim, que eu conheço, não. Só a Carol Caracas, né, que já foi uma cliente minha na área da estética. A Carol Caracas tá lá em Portugal agora. E eu conheci ela lá, eu morei 10 anos lá, agora eu estou no Brasil, tô passando uma temporada no Brasil, cursando psicologia e passando um tempo com a minha família também. Foi esse o objetivo da gente estar aqui, eu e meu esposo, e pro meu filho crescer aqui também. Mas eu estou no interior do Brasil, Rondônia, e quem é que faz o que eu faço aqui? Ninguém faz o que eu faço. Construir uma marca de cosméticos, tá ali em cima, Daniela Almeida Cosméticos, ninguém faz o que eu faço. Então, o meu mentor, né, ele fala muito sobre isso também. As pessoas ninguém realmente pensa. Por quê? Pra você escolher uma profissão, o que você faz? Bom, você tá ali, você cresce, você tá por volta dos seus 15, 16 anos, você olha pra um lado, o que fulano faz? Ah, fulano fez administração. Ah, ciclano fez marketing. Beltrano fez contábeis. Bom, com base nisso, eu vou fazer aquilo. Mas eu te explico isso cientificamente, Harvard explica. O porquê que isso acontece? Porque o seu ambiente é mais importante do que a genética. Se eu pegar o meu filho e colocar ele lá na favela da Rocinha, ele não vai ser mais o Dimitri como ele é. O ambiente te molda e te modifica. E o porquê que eu hoje, estando aqui em Rondônia, continuo fazendo o que eu já fazia em Lisboa, em Portugal, inclusive, e lá eu estava com pessoas que estavam fazendo a mesma coisa que eu. Porque eu tive acesso a esse ambiente, eu tive acesso a essa energia, eu vi que isso era possível, que não era uma coisa impossível, como é para as pessoas que moram aqui, por exemplo. Porque para as pessoas que moram aqui em Rondônia, no interior do Brasil, é impossível isso que eu faço, eu sou louca. Então, bom, para te explicar bem fácil e simples, o meu sogro, ele tava assistindo History Channel, sabe History Channel? Então, e ele falando que ele tava assistindo uma tribo africana, e nessa tribo africana, bom, eles andavam sem roupas praticamente, as mulheres passavam barro no cabelo, e aquilo é bonito, é estético, é lindo. Eles comem com a mão, por exemplo. E aí teve o jornalista, né, o entrevistador que estava lá fazendo a matéria, ele perguntou para um dos adolescentes que estavam lá: qual é o seu sonho? Bom, o homem disse, o adolescente falou assim: nossa, o meu sonho é caçar um babuíno. Meu sonho é pegar um babuíno porque a carne de babuíno é muito gostosa, ele falou. E faz muito sentido se você se colocar nesse lugar. Como é que esse garoto que nunca esteve numa cidade, numa metrópole, nunca pegou um celular, nunca teve acesso à tecnologia, como que esse garoto poderia querer uma Ferrari, por exemplo? Não faz muito sentido. Ele nunca viu aquilo. Isso se chama desejo mimético, né? A gente quer aquilo que a gente tem acesso, que a gente vê que o outro tem. Como que esse jovem, morando nessa tribo indígena africana, poderia querer uma Ferrari? Impossível. Então faz muito sentido, né, querer matar um babuíno se ele mora lá, se todos os primos, os parentes dele, os pais, queriam essa mesma coisa. Só que hoje nós, na nossa realidade, se você tá aqui vendo esse vídeo, sinal que você tem acesso à internet, redes sociais, a muito mais coisas do que esse adolescente, é natural que você queira, por exemplo, ter mais, ter. Porque ser, bom, eu tenho, é o que eu sempre digo, eu tenho esse copo aqui, é igual sobre autoestima inabalável. Autoestima inabalável é uma construção. Eu construo, eu estou em um estado de autoestima inabalável. Não tem como eu pegar esse copo e falar assim, pronto,
comprei autoestima. Não é assim que funciona. O ser não é tangível, não é visível. Não dá pra quantificar. Por exemplo, eu não consigo quantificar o quanto você evoluiu na sua psique. Exatamente. Mas eu consigo quantificar quantas bolsas você tem, ou quantos sapatos você tem, quantas casas você tem, ou quantas viagens você fez. É por isso que é tão mais fácil focar no ter do que no ser. Só que lembra da sua última realização? Sei lá, daquela geladeira que você sempre quis ter e você tem, por exemplo, agora. Será que ela te dá ainda o mesmo nível de alegria e satisfação? Acho que não. É tipo quando você compra o seu carro ou quando você começa a dirigir. Nos primeiros momentos é uma alegria inestimável. É maravilhoso. Só que agora é só o seu carro e você só dirige. Você quer outras coisas. Então ter, por exemplo, eu tenho a marca de cosméticos Daniela Almeida Cosméticos, que está ali em cima, você não vai conseguir ver, mas eu vou pegar aqui. Por exemplo, esse aqui é o meu último lançamento da minha marca. Inclusive, vai estar disponível para venda no Mercado Livre. Vem aqui no link da descrição e garanta o seu. Ó, esse aqui foi o meu último lançamento. E o primeiro lançamento foi super sucesso. Estamos no 5º lote do meu sérum Daniela Almeida Cosméticos e Hyaluronic Nano Complex Serum. Ó, Daniela Almeida. Daniela Almeida Vitamina C. Então, o ter. Eu tenho uma marca de cosméticos que foi muito bem sucedida, principalmente aqui no meu estado, em Rondônia, Vilhena, na minha cidade. Só que assim, comparado com a Virgínia, por exemplo, eu não tenho sucesso. Se eu for comparar o meu sucesso com ela, pelo menos nesse quesito, eu não tenho sucesso. Agora, em relação a relacionamentos, por exemplo, talvez eu tenha mais sucesso que ela. Não tô dizendo que sim. Mas o que eu quero dizer com isso? O ter é infinito. Você fez os seus primeiros 100 mil reais. De repente você conhece uma pessoa que fez 500 mil. E aí você fez o seu primeiro 1 milhão. E aí você começa a ter acesso e contato a pessoas que fazem 2, 3, 4 milhões. Você tem uma marca bem sucedida e vende os seus produtos. E aí você conhece pessoas que vendem mais que você. E tá tudo bem focar no ter. O ter é importante. É importante ter dinheiro. Porque sem dinheiro você não tem uma boa profissão, você não consegue comprar livros, você não consegue pagar um seguro de saúde. Mas as coisas invisíveis, intangíveis, o ser é o mais importante. É o que eu sempre digo para as alunas em mentoria. A imagem fala antes que você tenha a oportunidade de abrir a boca. Eu consigo mudar a sua imagem, melhorar a sua imagem. Se eu pegar você, te dar um banho de loja, a gente fazer uma escova de cabelo, uma maquiagem, é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso, é muito bom investir na imagem, te faz vender mais, né? Harvard explica que mulheres, por exemplo, e pessoas que aparentam ter cuidados pessoais ganham mais que as que não aparentam ter. Harvard explica isso. Só que, o que acontece quando eu tiro sua maquiagem, lavo seu cabelo, você deita a cabeça no travesseiro? Sabe aquele diálogo interno? Isso é autoestima? Isso é o ser? Qual é aquele diálogo interno? É favorável? É positivo? Qual é a opinião que você tem sobre você mesmo? O que você pensa sobre você mesmo? A opinião que você tem sobre você mesma deveria ser inabalável. Porque se você não gosta de você, o outro não vai gostar de você. E apesar de isso ser o mais importante, meu vizinho tá fazendo uma reforma ali. Eu acordei às 5 da manhã, mas mesmo assim ele acorda ainda mais cedo que eu. Eu acho que eu tenho que acordar às 3. E é importante. É importante. Coisas materiais são importantes. Mas o ser é o mais importante. É o que eu falo em mentoria. Gente, é importantíssimo, né, a imagem. Eu não nasci assim. Muitas Danieles morreram para que essa pudesse existir. Eu era ruiva. Fiquei 7 anos, pintava o cabelo de ruiva, né?
querendo ser uma coisa que eu não era. Por exemplo, eu falei sobre isso no vídeo passado, vou deixar aqui no link da descrição, nos cards. Se você é uma orquídea, não é mais fácil você querer se tornar uma orquídea mais bonita do que ficar pintando suas pétalas de vermelho e recortando elas redondas para se parecerem uma rosa? Quem é que diz que a rosa é mais bonita que a orquídea? Os apreciadores. E tem público para todo mundo. Tem gente que gosta de orquídea e tem gente que gosta de rosa. Entende que fica mais fácil potencializar a sua beleza natural, aquilo que você já é, melhorar aquilo que você já é, o seu ser, tendo e construindo autoestima e focando no seu ser, não apenas no ter? Porque o ter é uma equação infinita. Eu tive a minha primeira aluna no digital. Eu concluí, a gente construiu a nossa casa. Aí você vai ter que querer uma outra casa. Eu quero mais alunas, por exemplo. Eu quero faturar mais no digital. Eu quero vender mais da minha marca. Eu quero lançar outros produtos. Ter é infinito. Agora o ser, é o que eu sempre falo, né? O ser, poder pessoal. Poder pessoal que você aprende na mentoria Autoestima Inabalável e no Método Maia é aquilo que ninguém nunca vai tirar de você. Podem tirar o seu casamento de você. Teve uma aluna minha que falou assim: Dani, eu vivi por um mundo e meu mundo pegou as malas e foi embora. Quando eu cheguei no supermercado, eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu não sabia exatamente que comida comprar, não sabia o que eu gostava. Isso acontece tanto, né? Em psicologia a gente fala a síndrome do ninho vazio. Então, colocar todas as suas fichas em algo que está para além de você, seja material, seja uma outra pessoa que não seja você, é perigoso, porque você pode, no final, sabe, você tá sozinha, você vai morrer sozinha, você nasceu sozinha, lá no caixão, só vai ter você, só vai ter você, e eu espero lá no final que você goste de você, que você aprecie a sua própria companhia, que você goste de quem você se tornou. Eu sempre digo isso para as alunas, e como isso é real. Se você não gostar de você, os outros não vão gostar de você. Todo mundo percebe isso. A autoestima cheira de longe. O poder pessoal tem cheiro. Você consegue ver no cheiro, no andar, no olhar da pessoa. Se você não gostar, não se admirar, não ver valor em você mesmo, os outros não vão ver. E isso se chama autoestima inabalável. Clique aqui no link da descrição, desbloqueie o seu acesso ao Manual do Poder Pessoal Feminino. Entre também para a lista de espera na mentoria da próxima turma, na mentoria Autoestima Inabalável. E participe do método MAI, que é o método Autoestima Inabalável, com base na mentoria Autoestima Inabalável. Claro, a mentoria é um processo individual. Eu pego na sua mão, a gente faz a escala de autoestima, conseguimos aferir juntas o seu nível de autoestima, conseguimos descobrir onde você está com essa escala e para onde você está indo, porque o GPS, para ir para algum lugar, ele tem que saber onde você está. Ele pede para adicionar a sua localização. E depois a gente coloca os dados, né, o CEP, rua, endereço, para onde nós vamos. E é isso que a gente faz na mentoria Autoestima Inabalável. E o método MAI? O método MAI é o processo da mentoria inabalável gravado. Só que a mentoria inabalável, a gente consegue... A mentoria individual é diferente porque é um processo individual. Para além de você ter acesso a todo o material, você tem acesso a mim, um grupo exclusivo comigo. Temos também relatório de sessão, todo final de sessão, tem tarefas também. Então, após a mentoria, a finalização da mentoria, você fica com acesso a todo esse material, é exclusivo. Então, vem aqui no link da descrição, adquira tudo isso. Se você quer mergulhar um pouquinho mais para saber sobre esse mundo de autoestima, o que é isso, o último link que eu vou deixar aqui, participe do treinamento Autoestima Inabalável. Esse treinamento estava disponível apenas para as minhas alunas até algum tempo. Ele não é disponível em todos os lugares, só quem tem acesso a ele com o link consegue entrar. Vou deixar ele aqui disponível para você. Espero que você tenha gostado. Manda esse vídeo para aquela sua amiga que você acha que está precisando.
Não esquece de se inscrever no canal, dar like no vídeo para que esse vídeo chegue a mais pessoas, e concorda comigo que se todas as pessoas tivessem uma autoestima inabalável, nós teríamos pessoas que ganham mais dinheiro, que têm empregos melhores, relacionamentos melhores, são mães melhores, esposas melhores, e assim a gente vai ter um mundo melhor. Tchau, até o próximo vídeo, beijo, fui!